Olá, queridas irmãs, tudo bem? Vamos a mais um estudo da nossa revista Visão Missionária? Hoje com o tema A importância da educação cristã missionária para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. A autora desse estudo é a Nairi Galdardi Correia Rangel. Ela é uma missionária das Juntas de Missões Mundiais e é graduada em Educação Religiosa no IBER e no CIEM, e licenciada em Pedagogia, mestre em Gestão Educacional. Então, vamos ver o que ela traz para nós nesse estudo. Ela inicia falando aqui sobre o livro de Tito. Ela cita Tito, capítulo 2, e dá ênfase ao versículo 13. Nesse livro de Tito, nós vemos aqui uma carta de Paulo, aos cretenses, através de Tito, falando da pessoa de Tito. E ele faz ressalta a importância da educação cristã. E ele começa falando aqui para que ensine-se as mulheres a trabalharem com as mulheres mais velhas, a educarem as mais novas. Pede para que também seja educada os jovens, ensinando eles a amarem os pais, a serem bons maridos, bons filhos. Pede aos servos que obedeçam, aos seus senhores. E aí, mais um pouquinho para frente, a partir do capítulo 11, ele fala sobre a questão da graça da salvação. E essa irmã, ela destacou essa questão da graça no versículo 13. Quando ela ressalta aqui o tema, o versículo: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos esta bendita esperança da volta de Cristo Jesus, nós precisamos intensificar o ensino da palavra de Deus. E é nisso que vamos nos informar agora nesse estudo. O ensino, ele é uma das funções da igreja. Ensinar é função da igreja. A adoração, ensino, evangelização, comunhão e serviço, todos ao mesmo tempo e em toda ação cristã, constituem em crescimento saudável da igreja de Cristo, que segue caminhando pujante para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e edificação do corpo de Cristo. Mas você conhece e sabe promover a importância da educação cristã missionária para a sua igreja? É sobre isso que nós vamos falar agora, sobre essa educação cristã, que é um processo intencional para formar o cristão à imagem de Jesus. E também fazer com que, nesse aprendizado, ele se torne um comprometedor, uma pessoa compromissada com a obra, e com essa missão, para ele próprio e para sua família, através da comissão, através da orientação que a igreja dá, para que ele expanda, para que ele propague para sua vizinhança, para que ele propague para dentro da cidade que mora, no estado, no país e no mundo todo, quando ele é mandado, é enviado como um missionário fora do nosso país. Hoje, mais do que nunca, precisamos enfatizar os ensinos bíblicos dentro do lar, desde a tenra idade. E é como uma ideia de um alimento. A autora nos ajuda a entender isso. A necessidade que temos de um alimento saudável para um crescimento saudável, assim também é a palavra de Deus.
Então, nós precisamos ter esse ambiente dentro do lar, né? Seja para o contato interno entre a própria família, né? E o contato externo, onde temos a necessidade de exposição. E quando nos apresentamos lá fora, temos que mostrar aquilo que somos dentro de casa, verdadeiros servos de Cristo. Se não nos apresentarmos aos nossos filhos, primeiramente, à família, como igreja, corpo de Cristo que somos, imagem e semelhança de Deus, né? E para o que fomos criados, pouco restará da nossa continuidade. E aí nós vemos a advertência, né, que foi dada lá em Tito 2,13, conforme nós lemos, até que ele venha, né? Nessa bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Precisamos permanecer firmes na fé. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, nós aprendemos, né, e temos a orientação de Deus sobre a família nesse crescimento saudável. E toda orientação para que os pais sejam exemplos de pessoas que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma e que coloca todas as suas forças naquilo que está aprendendo. Os versículos dizem assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, aqui nós aprendemos a necessidade de enfatizar a palavra, de repetir a palavra para que ela fique gravada. Precisamos ensinar os nossos filhos a base do cristianismo. E o primeiro mandamento é esse, Mateus 22, 37 a 38, que Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Portanto, podemos entender que educação cristã missionária começa em casa. E a formação educacional cristã e missionária dos nossos filhos deve ser prioridade em nossa família. A Igreja de Cristo também ela é responsável em apoiar e promover esse crescimento espiritual em cada lar. A Bíblia nos fala sobre a formação e a orientação que Timóteo recebeu de sua avó Lloyd, dentro de casa, da maneira simples, ou seja, antes do conhecimento de um professor da igreja ou um professor secular. E isso se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz: Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Então havia um exemplo, né? Que Timóteo era firme porque ele tinha uma raiz, ele aprendeu de berço. E Timóteo, ele continuou crescendo na educação cristã missionária com o seu professor Paulo, o que nos faz lembrar a necessidade de sermos alunos da melhor escola do mundo, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Dela saem missionários, dela saem pastores, dela saem cristãos verdadeiramente compromissados. Nela aprendemos dia a dia a palavra de Deus. Ao comissionarmos outros cristãos, precisamos estar fortalecidos pelo estudo da palavra, para que não seja efêmero ou um crescimento de aparências.
Citamos aqui, conforme a revista, Mateus 28, do 16 ao 20, que diz assim: Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Algum deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até os fins dos tempos. Perceberam aqui o destaque? No versículo 17, alguns deles, porém, duvidaram. Só se duvida quando não se tem certeza, quando não há convicção daquilo que está pregando, né? Que se está falando. Isso nos ensina que a educação cristã missionária, ela precisa ser muito mais do que um conhecimento a nível de informação. Nós precisamos formar crentes que vivenciam a palavra de Deus e que sejam agentes transformadores de vidas para o reino de Deus. É deixar-se usar pelo Espírito Santo de Deus. E aí vamos citar alguns versículos que falam sobre essa questão. Por exemplo, João 13:17, que ele enfatiza aqui sobre a questão do conhecimento. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. João 3:21 diz: Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. 1 João 1:6. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 2:29. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Mateus 7:24-26. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. E por último, Lucas 11:28, diz: Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a pratica, né? Coloca em prática aquilo que ouviu. Então, são ensinamentos excelentes que podemos estar aprendendo e colocando para aqueles que estamos ensinando. Dessa maneira, nós demonstramos amor e obediência ao Senhor. E que não somos religiosos, que somos crentes maduros e não inteligência espiritual. Que não somos meros conhecedores das histórias bíblicas, estudiosos de cada ensinamento. Esse conhecimento, ele se dá quando colocamos em prática e verdadeiramente vivemos missões. No ide de Jesus para fazermos discípulos. E essa atitude, ela gera mudança e aprendizagem. E isso resultará no despertamento de vocacionados para o reino de Deus, que sentirão o desejo de serem capacitados. A União Feminina Missionária Batista Brasileira, ela iniciou esse trabalho em 23 de junho de 1908, como União Missionária das Senhoras Batistas do Brasil, composta de 20 sociedades de senhoras e 5 sociedades de criança. Por abraçar missões desde o princípio da sua formação, em 1963 passou a chamar-se União Feminina Missionária Batista do Brasil.
Feminina, porque não era só para senhoras, mas abrangia todo o elemento feminino. E missionária, porque a sua razão de ser é missões. Então, essa organização, ela tem por objetivo inicial envolver crianças e todo o elemento feminino para uma ação dinâmica no reino, comprometidas com a propagação da mensagem do evangelho, hoje com as escolas de preparo de vocacionados, que em 1941, conhecida como IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, hoje CIEM, Centro de Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, e o SEC, Seminário de Educação Cristã, no Recife, Pernambuco. Então, o Dia de Educação Cristã Missionária é comemorado no dia 23 de junho, com oração e o levantamento de uma oferta para o preparo de vocacionados. A Igreja de Cristo tem uma tarefa missionária para esse fim. E aí nós vemos que a Igreja de Cristo, ela tem uma direção, um crescimento para cima, né? Em direção a Deus, em culto e glorificação. Para dentro de si mesma, em edificação, purificação, educação e disciplina. E também se relaciona para fora, realizando serviço em direção ao mundo, em ministério de evangelização para o conhecimento e crescimento de novos crentes. Então, queridas irmãs, a igreja só pode evangelizar se estiver verdadeiramente preparada e treinada de maneira sadia. A educação cristã missionária é parte da igreja, através da MCM local. E aqui nós vemos que a MCM local, como já conhecemos, Mulheres Cristãs em Missão, ela cumpre essa grande comissão sem parar, até que ele venha. Uma vez que somos a Igreja de Cristo, cada uma de nós deve ter este amor a Deus, que nos move no cumprimento do ID de Jesus, a evangelização ao discipulado e o cuidado dos crentes ao ensino de todas as coisas que Jesus nos tem mandado. A educação cristã missionária fortalece esse entendimento através do trabalho árduo das mulheres e ratifica Gálatas 2:20, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ore, queridas, contribuam e enviem vocacionados. Descubram pessoas que estão sedentos de trabalhar na obra. Deem espaço, é através da nossa MCM que descobrimos vocacionados dentro da igreja. Deus a todas nós abençoe. Amém?